Cadê você, Jesus? Pode entrar. Olá! Oi, minhas princesas! Tudo bem? Essa semana eu venho com um story vlog pra vocês. Eu tenho que estudar pra minha prova de ciências. E é uma prova assim muito detalhada, que tem muitos assuntos, tem que prestar muita atenção. Então eu decidi gravar um vlog pra vocês, mostrando como eu estudo, mostrando os resumos e tudo mais. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e comentando qual é a sua matéria preferida. No momento, a minha matéria preferida está sendo matemática. Mas às vezes matemática enjoa um pouquinho, eu mudo. Mas eu estou no 7º ano e agora tá vindo as provas do 2º bimestre. Então, eu já fiz 3 provas. Hoje é quarta-feira. A minha prova de hoje foi História. Quinta-feira vai ser Ciências, então eu vou mostrar pra vocês como eu vou estudar mais ou menos. Ao todo, no livro, são 26 páginas que a gente tem que estudar, mais a do caderno, mais os resumos que foram feitos na sala de aula. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Antes de mostrar pra vocês, eu vou falar um pouquinho de uma rotina que eu acho legal você ter antes de começar a estudar. Eu vou dar uma arrumada na minha escrivaninha agora e vou mostrar pra vocês. Esse então é o antes, e eu vou começar por aquele cantinho dali, que tem alguns livros e tal, que eu tive aula ontem. Eu vou guardar aqui embaixo, que é onde eu guardo todo o meu material. Eu aconselho muito vocês a ter um lugar só pra guardar os materiais, porque tem gente que, tipo, mistura na escrivaninha e tal. Isso não é muito legal, porque aí você acaba misturando e sem saber mais ou menos onde fica cada coisa, pode perder e tudo mais. Então, eu tenho esse lugarzinho onde eu guardo os livros, os cadernos. Quando eu tô lá no sítio, eu preciso de um livro e um caderno. E os meus pais estão aqui, eles já sabem onde fica o meu canto de estudo. Então, eles vão ali, pegam pra mim e levam, entendeu? É basicamente isso. Assim você se organiza muito mais e você não embola sua mente de um livro tá no armário, o caderno tá na mesa, o estojo tá na mochila, sabe? Você não fica tão perdido assim na hora de estudar. Agora o ambiente está bem mais organizado. Eu acho que a nossa mente também fica organizada e não fica tão poluída, porque se tem livro ali, tem estojo ali, tem comida ali, você vai ficar totalmente desorganizado e não vai saber o que você tem que fazer. Então aqui em cima eu deixei somente a minha agenda, alguns dos meus resumos que eu já mostro pra vocês, meu caderno e o livro na página que eu tenho que começar. No caso é a página 70. No meu caso, eu tô começando pelo tema 1, por que classificar? Por que classificar as coisas que começam por aqui, né? E depois vai por que classificar os animais e tal, e aí sim começa a matéria. Sobre isso daqui não temos resumo, porém, aqui no caderno tem um pouco de dever sobre isso, e aí eu olho tanto no livro quanto no caderno. Aqui é um exemplo, por que é importante classificar os seres vivos? Aqui tem a minha resposta e por aí vai, e que começa todos os deveres sobre essa nova matéria. Então agora vamos começar a ler o livro e quando eu for mudando de tema e eu achar que é algo relevante para falar para vocês, eu vou começar a gravar novamente. Vocês prestem muita atenção no que o professor marca no livro. A minha professora, ela costuma marcar o livro dela. Por exemplo, a gente está lendo lá na sala a matéria, ela vai lá,
marca às vezes com lápis e tudo mais. E eu observo muito, porque, tipo, o que ela tá marcando, o que ela tá circulando, a gente não consegue ver o que é, mas a gente sabe o que a gente acabou de ler. Então, tipo, o grifo o que você supõe que ela tenha marcado também, porque isso vai te mostrar o que seria um pouco mais importante para você estudar para a prova, além de todo o conteúdo. Aqui, por exemplo, ela falou que isso seria um pouco mais importante. Olha, aqui tá falando sobre os critérios para a classificação dos seres vivos. Aqui minha letra tá até um pouco feia, porque eu fui, tipo, nem terminei de escrever. Eu fui bem rapidinho, assim, quando ela tava falando. Ela falou que esses dois parágrafos são muito importantes. Então eu vou lá e escrevo importante. E eu também grifei algumas partes. Ou seja, quando ela tá falando algo, quando ela dá alguma dica pra prova, anota, que isso vai fazer diferença nos seus estudos. Durante a leitura, eu observo vários pontos bem importantes. Eu gosto de fazer um resumo sobre cada um, enquanto que eu vou lendo, eu vou também marcando. Como vocês viram, eu fiz algumas observações de coisas que eu achei importantes aqui do livro e eu escrevi tudo aqui. Eu acho muito importante você ir fazendo essas observações, botando o que você entende, porque assim, na hora de estudar, tipo, quando você terminou de ler o livro, você vai ter mais ou menos uma base para continuar estudando, entendeu? Agora, outro exemplo de que a gente deve prestar atenção no que a professora fala. Tipo, isso vai cair, isso não precisa dar tanta ênfase. Aqui, por exemplo, na hora que a professora estava explicando, ela falou que não precisava saber tanto sobre as categorias taxonômicas ou taxões. Aí, tipo, você só tem que saber que existe um gênero, uma ordem, uma classe, uma família, um filo, um reino, essas coisas. Mas você não precisa decorar como foi criado, vamos dizer assim, cada um, que é essa ordem aqui, entendeu? Só precisa saber que existe. Então, assim fica bem mais fácil para saber o que eu tenho ou não que dá mais ênfase na hora dos estudos. Aqui eu dei mais ênfase porque ela falou assim, olha, isso aqui vai precisar um pouco mais, prestar mais atenção na classificação. Aí eu estudei um pouco mais os critérios, coloquei aqui quais são, a classificação artificial, como era, né? E atualmente que utiliza a classificação natural. E aqui tá como é a classificação natural, entendeu? Então, assim, você vai fazendo meio que um resuminho junto com o estudo. Porque ali do outro lado só tem os resumos de reino e tal. Um exemplo de coisas importantes é aqui falando sobre o primeiro termo, tabecuia, que indica o gênero. Aí os dois juntos indicam a espécie. O segundo nunca pode ser escrito sozinho e tem que ser com letra minúscula. Então eu vou meio que passar essas informações para o caderno, que é algo importante que na prova eu tenho certeza que ela vai cobrar. Porque eu anotei aqui no canto que ela botou que na prova tem que escrever assim, tipo, meio que deitado, sabe? As espécies dos animais. Então é importante a gente sempre botar e acrescentar essas coisas em nossos resumos. Agora vem as partes sobre os reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Aqui, como eu disse, eu tenho todos os resumos. Então, aqui eu falei sobre aquela ordem que eu mostrei pra vocês, né, do níveis de classificação biológica, que eu falei que você tinha que saber, tipo, o que vinha depois do outro, mas você não tem que saber tão especificamente. Aqui eu contém os nomes dos reinos, e aqui vem começando a especificar cada reino. Aqui, por exemplo, Monera. Tem aqui os participantes, que são as arqueias e as bactérias, e as características, sabe, de cada um.
Esses resumos a professora passou no quadro e a gente foi copiando. Aí eu já fiz meio que em folhas separadas, porque aí eu consegui estudar cada assunto e não ia ficar tudo no caderno misturado. Então, gente, agora eu vou começar a falar sobre os vírus, que é o tema 2. Agora sim começam os resumos e começa a complicar um pouco. Então eu não vou explicar muito pra vocês, mostrar tanto, porque eu tenho que prestar muita atenção. Eu só vou mostrar o resumo de cada tema quando eu for estudando. Os vírus é esse resumo aqui, que vocês já vão ver com um pouco mais de detalhe. Esses resumos, como eu disse, é o que a professora passou no quadro e a gente foi copiando. Então, se eu quiser acrescentar algo mais, eu vou pegar a folha do meu caderno e aos poucos eu vou acrescentando. E é uma coisa que eu aconselho vocês. Você viu que no resumo, talvez, que você fez antigamente, Entre aspas, tá? e lhe faltou algumas coisas, que agora quando você está relendo, você percebeu que você não disse tudo o necessário. Então, eu vou botando aqui o que eu achar que é um pouco mais necessário para eu depois conseguir estudar um pouco melhor também, somente pelos resumos. Olha, aqui está dizendo sobre os vírus. Aí aqui ainda diz, os vírus são formados por uma cápsula de proteína que envolve o material genético e existe grande polêmica sobre a sua classificação como ser vivo. Aqui eu botei que os vírus não são constituídos por células, coloquei porque são formados, que são parasitas obrigatórios, e a virose, né, que é uma doença causada por vírus. Só que aqui tá muito resumido mesmo. Então depois eu vou pegar uma parte do caderno, que eu já escrevi isso sobre a classificação, e o que eu achar necessário eu vou falar sobre os vírus. Bom, gente, sobre o vírus eu não acrescentei muita coisa, só botei que alguns têm estruturas para aderir às células. E aqui eu botei 4 exemplos de doenças que o vírus pode causar. Já sobre as vacinas eu escrevi um pouco sobre o que são e sobre o que são epidemias. Agora nós vamos começar sobre os reinos. Bom, gente, agora vai começar a falar sobre os reinos, que é o tema 3, e começa pelo reino dos Moneras. Inclusive que eu tenho um resumo aqui sobre ele. E eu não vou filmar para vocês eu estudando sobre os reinos, porque eu vou estudar com a minha mãe. É uma matéria um pouco mais complexa, então eu não vou estudar o reino dos moneras, dos fungos e tal com vocês, porque eu vou lá estudar com a minha mãe, mas pode deixar que eu vou estudar para eu poder tirar uma ótima nota da prova. Eu agora só quero dar uma passada nos resumos para mostrar para vocês como é que é e mostrar também as folhas do livro e também do caderno. Sendo que quando eu terminar de estudar com a minha mãe sobre os reinos, eu volto aqui para mostrar para vocês como eu estudo pelo caderno e pela revisão da professora. Bom, gente, esses são os resumos que a professora passou no quadro. Esse é sobre os reinos dos prototictistas e fala um pouco sobre as características, quem são dos reinos dos prototictistas e tudo mais. Aqui é o reino do Monera, como eu já mostrei para vocês. Aí mostra a parede bacteriana, membrana plasmática, citoplasma. E aqui o reino fungi, que no caso são os reinos dos fungos, né?
Então aqui falar sobre a reprodução deles, como que eles são heterotróficos. Então depois que eu estudar um pouco com a minha mãe pelo livro, eu vou voltar com vocês para estudar com os resumos. Eu vou dar uma passada aqui para vocês entenderem um pouco melhor o tema 3 do Reino dos Moneras. E aí fala sobre todo o reino. Olha como é que é grande. Aí aqui são os deveres, né, que passaram. Aí aqui o tema 4 é sobre o reino dos protoquitistas. Esse daqui, pra mim, eu acho que vai ser um dos mais difíceis. Inclusive, a professora falou que tem que gravar toda essa imagem pra gente poder passar na hora da prova. Então, pois é, ela falou que é muito importante essa imagem e tá no caderno, então depois eu vou estudar um pouco melhor com vocês. Aí aqui termina o reino do protoquitista e vai para o tema 5, que é o reino dos fungos. A alimentação dos fungos, as imagens, a classificação dos fungos. E essa classificação é muito importante até a gente saber as características, né? Aí aqui acaba e vem para o ambiente, a saúde e os seres microscópicos, que é algo um pouco mais fácil, então depois, quem sabe eu não venho filmar para vocês estudando. E aí acaba a unidade que eu tenho que estudar para minha prova. Bom, minhas princesas, eu já estudei com a minha mãe, já tá até, deve ser umas 6 horas mais ou menos. Eu já estudei com a minha mãe, já fiz um pouco mais de resumo, já estudei. Vamos então começar a estudar o tema 3, que é o ambiente, a saúde e os seres microscópicos. Bom, gente, eu já terminei aqui. Aqui tá falando sobre as doenças emergentes e as reemergentes. E aqui um pouco mais sobre as transmissões das doenças, os causadores e tudo mais. Então, eu já terminei de falar sobre os seres microscópicos, o ambiente e tudo mais. Então, agora nós vamos para o caderno. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou tudo. E agora eu só falta estudar pelo caderno. Mas ok. A minha professora, ela aplica a matéria em um dia e naquele mesmo dia ela passa exercícios pra gente fazer em aula e depois no mesmo dia ela também corrige. Então eu vou estudar por todos esses exercícios também. Aí agora aqui tá no meu caderno os outros resumos. A minha professora falou que a gente tem que memorizar essa imagem aqui, porque ela vai pedir isso na prova. Então essa dica ela deu, que é a imagem da fagocitose, que a gente tem que saber sobre a ameba, o núcleo, partícula de alimento, tudo mais. São vários deveres, né, que eu tenho que memorizar. O certo seria eu memorizar todas as perguntas para ficar bem craque para a prova. Aqui eu tenho o resumo dos fungos, que se você me segue no Instagram você já viu. Tem a classificação, os nomes que eu tenho que memorizar um pouco mais. E aqui tem um pouquinho mais também sobre os fungos, os papéis dos fungos na economia e tudo mais. Aqui é a revisão que a professora passa das perguntas mais importantes. Esse é o resumão que eu fiz hoje e que eu também vou estudar por aqui agora, então eu vou ter que estudar todo esse caderno. Eu vou encerrar o Story Vlog por aqui, porque agora tem bastante coisa pra ver. E também porque acho que vocês já viram bastante de como eu estudo para minha prova. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva aqui embaixo no canal. E como eu disse no começo, não se esqueça de comentar aqui embaixo qual é a sua matéria preferida. E se você quer mais Story Vlogs.
Um beijo, que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau! Jesus, cadê você? Jesus.